Boa noite, meus irmãos. Que bom que nós estamos juntos uma vez mais, né? Mesmo que de forma virtual. Nós só temos a agradecer por essa oportunidade bendita que nós estamos recebendo dessa casa de oração, para que nós possamos estudar um pouco acerca de assuntos ligados à nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Nós agradecemos imensamente por estarmos aqui, reunidos com todos vocês, mesmo que de forma virtual, como já o dissemos, porque onde nós estivermos ligados pelos nossos pensamentos, nós estaremos juntos, não é verdade? Embora a gente goste tanto daquele abraço amigo, daquela forma tão salutar de estarmos juntos, nesse momento nós ainda precisamos perceber a importância disso tudo para que possa acabar essa pandemia um dia, né? Se Deus quiser. Ela já está terminando, graças a Deus. Pelo menos já está diminuindo a nossa dor, o nosso sofrimento, principalmente para aqueles que sofreram tanto durante essa pandemia, né? Então, meus irmãos, hoje nós queremos falar de um assunto que nós entendemos de muita importância para todos nós. Por que é de muita importância para todos nós? Porque nós estamos vivendo num mundo diferenciado nesse momento. O nosso planeta está se modificando, está se transformando e nós também precisamos nos transformar, não é verdade? Então, nós queremos falar sobre esse tema, higiene espiritual. E como higiene espiritual, nós queremos assim fazer algumas elucubrações com todos vocês, a fim de que a gente possa realmente é, dar vazão ao nosso pensamento e tentarmos juntos encontrar um caminho para que nós possamos nos modificar intimamente. Bom, a gente fica pensando, nós ficamos pensando, né? Onde nós devemos focar mais? Será que é na higiene corporal, que diz respeito ao nosso corpo físico higienizado, ou será que é na higiene espiritual, que é a nossa mente higienizada? É claro que nós sabemos da necessidade imensa de cuidarmos do nosso corpo. E nós entendemos que é uma necessidade material, né? E que todos nós precisamos nos preocupar com a nossa higiene física, a nossa higiene material, a nossa higiene corporal, né? Uma casa limpa é muito bacana, né? É tão salutar, até porque nós vamos também nos desvencilhar daqueles micro-organismos patogênicos que a sujeira traz para todos nós. Então é necessário que nós cuidemos do nosso corpo físico. E a higiene espiritual, que diz respeito à nossa mente higienizada, muitas vezes nós não temos muito tempo para cuidar. Né? A gente está tão ligado às questões do mundo físico que o nosso dia a dia é muito relacionado com as coisas da matéria. E nós então ficamos nos perguntando, né? Que será que a gente tem se preocupado com essa higiene, com a higiene da nossa alma? Será que nós estamos assim procurando higienizar essas coisas, esses detritos que ficaram de outras vidas passadas e que ainda existem também nessa vida, né? Que nós vamos acumulando esse lixo no nosso pensamento. Eu estou falando de lixo, qualquer situação em que a gente não consegue se organizar para perceber que ele não é necessário para nós, aquele pensamento não é necessário. Mas se nós não tivermos a consciência de que esse pensamento precisa ser retirado de nós, porque nós queremos, e nós queremos nos habituar a nos modificarmos enquanto ser humano, o que vai acontecer? Nós não vamos nos lembrar dessa higiene espiritual. Nós estamos focados na nossa parte externa, né? Que é onde as pessoas verão
né? Elas vão nos observar se o nosso corpo está limpo, se existe uma boa higienização na nossa casa, etc, etc. E nós também gostamos muito da higiene material, da higiene física, e é muito natural que nós o façamos dessa maneira. Haja vista que nós precisamos de um ambiente não só assim bacana, mas a gente precisa de um ambiente higienizado para que a gente possa viver melhor e viver mais sem a influência desses micro-organismos que nos trazem doença, né? E que não nos deixam viver bem. Então é importante que a gente sim pense na higiene física. Sabe por quê que a gente está falando tudo isso? Porque é muito interessante, é muito importante essa ideia que está em um dos livros do Emmanuel. São incontáveis os espíritos que chegam ao outro lado da vida, cuja síndrome da higiene os acompanharam. Engraçado, né? A gente volta para o mundo espiritual pensando só na higiene física. Olha só, que interessante. Ao despertarmos lá no mundo espiritual, né, a gente reconhece que tudo não passou de orgulho, que a gente se preocupou tanto com a higiene exterior sem jamais nos preocuparmos com a higiene da alma. Existem pessoas assim, nós ainda somos assim? Sim, prezados irmãos, nós estamos tão ligados ainda ao nosso corpo físico, à matéria, que nós não nos lembramos de que é extremamente relevante que nós tenhamos a boa vontade de fazer essa mudança, né, de hábito. Porque o corpo é o instrumento para a evolução do espírito. Ele oferece as condições para o espírito se manifestar, se expressar, agir durante a sua existência. O corpo é extremamente importante para o espírito. E enquanto a existência durar, ambos devem viver em equilíbrio, corpo e espírito, ajudando-se mutuamente sem conflitos ou desequilíbrios, sob o comando do espírito. Veja, prezados irmãos, termina esse texto falando para nós que quem comanda tudo é o espírito. A matéria é perecível, ela retorna para a terra, né? E vai se transformar em elementos químicos, e esses elementos químicos são importantes para que a matéria dê continuidade às suas atividades, né? Com equilíbrio e com harmonia. Né? Então, na verdade, a matéria ela é o nosso veículo bondoso, né? Que nos ajuda a evoluir aqui no plano físico. E se não houvesse a matéria, provavelmente a gente não ia dar conta de experimentar as dificuldades que nós ainda temos, que são os grandes desafios da nossa vida e que nos ajuda, né, a perceber se nós vamos passar na prova ou não. Né? Quando nós vimos para o mundo físico, nós vimos com o compromisso de resolver as nossas dificuldades, os nossos desafios, de forma a comprovarmos para nós mesmos que nós somos, que é possível que a gente passe pela prova e que a gente passe com nota, com boa nota, né? Assim como se a gente estivesse numa escola. Então, a gente realmente precisa entender que o corpo físico é um veículo. Mas vamos ver como é que o Kardec fala, que os espíritos falam, lá no Evangelho, no capítulo 17. Veja, prezados irmãos, o espírito ressalta a importância da ação, o espiritismo ressalta a importância da ação do espírito sobre o corpo físico. Todavia, demonstra a influência inversa, como escreveu Kardec, quer dizer, tem influência também a matéria sobre o corpo, né? O espírito encarnado está sob a influência da matéria,
ou seja, quando nós estamos aqui no mundo físico, né, a gente tem influência sim da matéria. A matéria também influencia em nossas ações e reações, né? O homem que supera essa influência, olha só, o homem, o espírito que supera esta influência, essa influência pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos. Então, quando a gente permite, né, quando a gente pensa, analisa, reflete, percebe que está existindo uma influência da matéria sobre as nossas decisões, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa superar essa influência. A gente pode dar vários exemplos dessa situação. Mas um dos exemplos seria a gente, por exemplo, sentir que o corpo físico é mais importante do que o espírito. Então a gente se regozija na beleza física. Mas a gente sabe que a beleza física um dia vai acabar, né? Quando nós tínhamos 20 anos, a nossa beleza era outra, né? Agora que temos 60 anos, a nossa beleza já não é mais a beleza física, é uma beleza espiritual, né? Se nós tivermos galgado essa beleza espiritual. Então, prezados irmãos, o homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma, ou seja, a gente tem que se preocupar com a nossa alma, né? A gente tem que se preocupar conosco. Nós somos espíritos, né? E chamamos de alma porque estamos reencarnados. Aí a gente vai se aproximar dos bons espíritos, né? Com os quais um dia nós estaremos com eles. Então, os bons espíritos, eles nos ajudam e estão conosco na medida em que nós quisermos estar com eles. E nós estaremos com eles de que maneira? Através do exercício no bem, né? Do exercício das atividades que vão nos ajudar a crescer espiritualmente falando, né? Aí vem mais, prezados irmãos, o Evangelho nos explicando, né? Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal, o que vai acontecer com ele? Ele está mais relacionado, ligado aos espíritos impuros, né? Às dificuldades, aos apetites mais grosseiros, né? Que é mais ligado ao animal. Então, pode-se comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito a de uma água lodosa. Olha só, uma água cheia de lodo, né? Que tira a liberdade de movimento do corpo nela mergulhado. Ou seja, o espírito que está mais ligado à matéria, ele tenta sair do lodo, né? Ele tenta sair da matéria, mas ele não consegue. A menos que ele consiga modificar o seu pensamento, né? Se transformar, mudar a sua zona de pensamento e de ação na vida terrena. Porque quando nós voltarmos para o mundo espiritual, nós vamos levar conosco, não é o corpo físico, e nós já vimos agora há pouco, né? Nós estamos, na verdade, vivendo experiências aqui na Terra para que a gente possa se modificar, se transformar, ser melhor. E dessa maneira a gente vai se desvencilhando dessa matéria grosseira, dessa matéria que pesa, né? E que traz para a gente tantos desejos incontáveis com relação ao que a vida física nos traz, né? Então, prezados irmãos, quando a gente pensa em comer demais, né? Em cuidar demais, mais do que deveríamos, né? A gente volta para o mundo espiritual cheio de
débitos com relação ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual. Assim, a gente precisa amar e valorizar o nosso corpo, claro. Ele é muito importante porque ele é o nosso veículo de transformação e de mudança, melhorado, né? Nós precisamos nos melhorar. Então, se o nosso corpo for feio, bonito, disforme, sadio, doente, com defeito físico, né? A gente tem que cuidar dele. Por quê? Segundo as suas necessidades. Quer dizer, nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo, segundo as necessidades do corpo, não com exagero, né? Para que ele possa, no estado e condição em que ele estiver, ser um bom instrumento para a evolução do espírito imortal, que somos cada um de nós. Cada um de nós somos espíritos imortais e necessitamos, sim, cuidar do nosso corpo, porque ele é o nosso veículo de transformação, de mudança, de prova, de expiação, que é o momento em que nós estamos vivendo agora, né? Esse é um momento de luta íntima de todos nós, né? Principalmente nós que ainda estamos cheios de vícios e de equívocos do passado e do presente. Então, prezados irmãos, para terminar, a nossa luta deve ser de trabalho, né? Trabalhemos incessantemente para buscarmos a predominância do espírito sobre a matéria. E dessa maneira a gente vai encontrar o caminho que vai nos conduzir à libertação de nós mesmos. Na medida em que a gente for entendendo o trabalho como primeiro sem vontade, depois com vontade e mais adiante como hábito, né? O trabalho para o próximo deve se tornar um hábito. E esse hábito, ele vai ficar tão tranquilo, porque hábito é a gente poder realizar todas as coisas com vontade de realizarmos e sem pensarmos muito sobre aquela questão, que a gente precisa, né, desenvolver essa aptidão, né, de transformar a vontade em hábito, a fim de que a gente possa, sim, encontrar-se com a gente mesmo e perceber que nós estamos aqui nesse mundo físico para crescermos, para provarmos para nós mesmos que nós somos capazes e que nós estamos evoluindo. Na medida em que nós formos evoluindo, nós vamos assim nos transformando enquanto pessoa e vamos deixando essa matéria densa, pesada, até que vai chegar um dia em outros planos espirituais, ou quem sabe até na própria Terra, que está se modificando, passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, esse corpo físico ele vai ficar mais leve, né? Menos pesado. E a gente pode avaliar isso ao longo dos milhões de anos, quando os primeiros habitantes do nosso planeta Terra, denominados Homo sapiens, eram pessoas cujo pelo era muito mais pesado do que o nosso, né? Até que se descobriu o fogo, e aí foi se desenvolvendo um homem com capacidade de adaptação diferenciada. E hoje nós somos pessoas que já não temos mais pelo no corpo físico, que não necessitamos desse pelo, não é verdade? A maioria de nós já não nasce mais o dente ciso. Essa é a evolução também do corpo físico, né? A matéria também está evoluindo, está se desenvolvendo. Isso é maravilhoso, porque tudo cresce, tudo se desenvolve, né? E esse momento, prezados irmãos, é de muita reflexão e de aprendizado para todos nós, a fim de que a gente não perca essa oportunidade bendita de higienizarmos a nossa mente, higienizarmos o nosso espírito. E lá nós vamos encontrar, naquele livro do Hamed chamado Renovando Atitudes,
tantas lições de mudança e de transformação moral, além de André Luiz e Emmanuel, né, que são maravilhosos e que trazem para a gente, sim, uma chuva de bênçãos. Agora mesmo nós estamos estudando aquele livro Roteiro, que é maravilhoso, que nos traz tanto desenvolvimento e tanta vontade de sermos melhores, né? E, para finalizar, prezados irmãos, que Jesus possa nos abençoar e nos amparar a todos, trazendo para a gente essa vontade viva de sermos melhores a cada dia, buscando, sim, a nossa elevação moral e espiritual através da nossa higiene espiritual, não nos esquecendo desse veículo maravilhoso que é o nosso corpo físico, que Deus nos concedeu a fim de que nós possamos aprender aqui na Terra. Muita paz a todos e até a próxima, se Deus quiser. Quem sabe já não de forma virtual mais, não é? Boa noite a todos, que assim seja.